Oi, turminha! Prontos para a nossa segunda aula de Natureza e Sociedade? Hoje eu comecei a falar com você sobre as cantigas de rodas, as cantigas de niná e falei um pouquinho também sobre as brincadeiras de antigamente. O folclore é a cultura de um povo e também faz parte desse folclore os brinquedos, as brincadeiras, as cantigas de roda, as cantigas de niná, os jogos, tudo isso faz parte, porque faz parte da nossa cultura. Então, quando nós falamos em folclore, quando nós falamos brinquedos, brincadeiras, o que era antigamente? Né? Fica a pergunta aí. Antigamente, o que os nossos avós, que os nossos bisavós, que os nossos antepassados, aqueles que vieram primeiro, né? O que eles brincavam antigamente? O que eles tinham para brincar? Será que eles tinham jogos eletrônicos? Não. Né? Muitos usavam, sabe o quê? Madeiras. Muitos usavam pedrinhas, legumes para fazer os animaizinhos. As pedrinhas, né? Tem aquela brincadeira das Três Marias, que eles usavam as pedrinhas. E eu também faço parte dessa geração antiga, viu, gente? Na minha época, quando eu brincava, né, quando eu era da idade de vocês, assim, eu brincava muito na rua. Mas eu já falei com vocês que hoje em dia não tem como brincar na rua, né? Que as ruas estão todas pavimentadas, todas asfaltadas, muito carro. Então não é seguro brincar na rua mais, né? Mas a gente pode resgatar algumas brincadeiras para fazer em casa. Então, vamos tentar resgatar isso com a nossa família, né? Vamos aproveitar que nós estamos aí nesse período de quarentena ainda, recluso, de pandemia. Vamos aproveitar. E aí nós vamos ter um papo bem legal. Se você tiver um vovô, uma vovó aí mais perto de você, que você tem acesso, que você tem esse contato, você vai perguntar para eles. Ô vovô, ô vovó, então você pede a mamãe para ligar, você conversa com eles pelo telefone e faz essa entrevista com eles. Pergunta assim: olha, quando vocês eram crianças assim igual eu, do que vocês brincavam? Né? Eu tenho certeza que você vai descobrir muitas brincadeiras que fazem parte aqui do nosso folclore, né? Que as brincadeiras vão atravessando geração em geração até chegar aos nossos dias atuais, né? E eu brinquei muito de amarelinho, você sabia, gente? Que a amarelinha, ela é uma brincadeira antiga, ela é uma brincadeira que faz parte, né, do nosso patrimônio cultural. É isso mesmo, faz parte da nossa cultura brincar. Ó, de roda peão, né? Aquele brinquedo, né? Eles brincavam de rodar o peão, de empinar pipa. Meu irmão mais velho, por exemplo, ele adorava brincar de pipa, né? De papagaio. Tem lugares que eles falam pipa, tem lugares que eles falam papagaio, né? Então, dentre várias outras, né? Tinha a queimada. Nossa, eu gostava muito de brincar de queimada, de rouba-bandeira. Gente, a pega-pega, pique-esconde, cabra cega. Gente, era muito legal. A gente brincava tudo isso na rua. E nós nos divertimos muito, décadas e décadas e décadas. Né? E nós não podemos parar agora. Tem brincadeiras que não vai ter como ser brincadeira de sua casa. Mas se você estiver num espaço aberto, num parque, né? Até mesmo na escola dá pra gente brincar. Pular corda, dá pra você pular na sua casa, sabia? Pular corda. E tudo isso exercita o corpo, exercita a mente. Então, são brincadeiras bem divertidas mesmo, né? Que a gente não parava quieto, não ficava em casa, né? Hoje em dia fala, nossa, esse menino tá muito agitado, mas às vezes porque não tem onde gastar essas energias. E antigamente, nos nossos tempos, nosso Deus, nós brincávamos muito. Então, você vai procurar aí saber, né, com alguém mais velho, né? Tipo assim, ou seu vovô, ou sua vovó, né? E quais são os brinquedos de antigamente? Quais são os brinquedos? Os brinquedos, então, podemos falar que é o peão, podemos falar que é a corda, podemos falar que é a peteca. E você sabia que bem antigamente também não tinha essas bonecas de plásticos assim industrializadas, não. Antigamente faziam bonecas de pano, bonecas de louça. Então assim, quem tinha aquelas bonecas de louça, de porcelana, eram as pessoas que tinham condições
melhores, né? Mais ricos, tinha muito dinheiro. Aí, às vezes, em casa, tinha muita costureira, né? Que é uma profissão bem antiga também, viu, gente? Das costureiras, que hoje em dia tá sumindo muito aí. Mas elas faziam as bonecas de pano, né? Aí os pessoas que faziam aqueles carrinhos de madeira, depois com a industrialização, com a indústria, e foram criando, né, essas bonecas aí industriais, aqueles cabelinhos, com rostinho de plástico, né, um plástico mais... Aí foi só aperfeiçoando, aí depois foram fazendo essas bonequinhas que chora, que ri, né, que fala, mas esse é bem depois. Mas no folclore, o que faz parte mesmo são as bonecas de pano, as bolas de meia, né, bolinha de gude, né, que é aquelas bolinhas de vidro. Então, assim, eu tenho certeza que alguma coisa tem na sua casa. Eu mesma aqui na minha casa eu tenho algumas coisas, alguns brinquedos aqui, alguns objetos antigos, tá? Então, assim, tinha o biboquê, tinha o bambolê, são os brinquedos, né? Bambolê. Aí a brincadeira era de brincar lá quem bamboleava mais tempo, né? Então, que mais que nós podemos falar sobre o nosso folclore? Sobre as nossas brincadeiras, hein? Você sabe? E na sua casa, seja sua mãe, sua tia, o seu tio, ou o papai, né? E podemos perguntar o seguinte: qual a diferença entre as brincadeiras antigas, né, as brincadeiras de antigamente e as brincadeiras de hoje? Você sabe me falar quais são as diferenças? Hein? Qual é a diferença das brincadeiras e dos brinquedos de antigamente para os brinquedos de hoje? Por exemplo, hoje em dia os carrinhos de madeira são mais para decorar, né? Pega lá, compra lá para enfeite. Mas hoje em dia tem muitos o quê? Tem muito brinquedo o quê? Eletrônico, né? Antigamente não tinha, hoje em dia tem os brinquedos eletrônicos. As bonecas antigamente eram mais bonecas de pano. Hoje em dia já tem boneca que chora, que ri, que fala. Hoje em dia as crianças não brincam muito mais na rua, elas brincam mais dentro de casa, com celular, com joguinho, com jogos eletrônicos, né? Então tem muita diferença. As diferenças são bem grandes, podemos dizer que elas são bem grandes, tá? Então, assim, nós temos que tentar resgatar no máximo possível essas brincadeiras. E quais são os brinquedos de antigamente? Quais são os brinquedos? Vamos rever de novo. Bolinha de gude. Os jogos com bolas de gude fazem parte das brincadeiras antigas, mais tradicionais. A peteca, né, que é de origem indígena. A peteca prometia muita animação, viu, gente? A peteca vem dos índios, que eles pegavam ali iam na bananeira, pegavam ali, faziam, aí os índiozinhos ficavam brincando. O biboquê, que era uma esfera de madeira, com orifício no meio e uma corda que dava suporte. Geralmente a gente faz muito biboquê com garrafa PET. Pega lá o gargalo da garrafa, aquela parte mais de cima, amarra uma cordinha e joga, né? É o biboquê. O ioiô, o bambolê, vários brinquedos, né? Bolinha de gude igual com a leia, peteca, o buquê, o bambolê, o ioiô. Então, tem como a gente fazer algumas, readaptar para os dias de hoje, né? O peão também era um brinquedo, né? Antigamente. E aí, é isso aí que eu quero falar para vocês hoje, né? Sobre os brinquedos, as brincadeiras antigas, e que a gente tem que, algumas coisas dá pra gente preservar em casa, dá pra gente poder brincar, qualquer coisa, tira os móveis aí da sala que vão quebrar, dá pra brincar de cabra cega, que vendar os olhos, tentar pegar, dá pra brincar de pique-esconde dentro de casa, né? Com o papai, com a mamãe, com o tio, com o vovô, com a vovó. Tentarmos resgatar essas brincadeiras, porque é importante, tá? Não ficar só lá no celular, não ficar só na televisão, no joguinho, mas botar o corpinho pra exercitar e não deixar morrer, né, essas culturas, porque vai passando de geração para geração. Beijo para vocês.